Bom dia, eu venho do outro vídeo, do 9.1, esse é o 10. Esse aqui foi criado na sexta-feira, no 13º dia do ano novo. Feliz, tomara que tenha sido de todos, o dia 13, a sexta-feira, tomara que tenha sido feliz. 13º dia para todos, tá? Então vou dar continuidade aqui para continuar o meu. Bom, gente, ano novo, substituindo seres humanos por máquinas, sempre enganando o povo, os tiranos que continuam nascendo. Lembram que eu falei nos outros que eu venho falando, que eu coloquei a história? Pois é. Nascendo e se desenvolvendo, fortalecendo o meio deles, os tiranos. E, conscientes e ou inconscientes do fato, gritando aos 7 ventos: tá faltando emprego. Gente, existe uma diferença de emprego e trabalho. Emprego é mais quando você tem um emprego, que você tem hora para chegar, hora para sair, você tem carteira assinada e você tem salário. O trabalho fica, a palavra trabalho, o termo fica subentendido. Mas nós, né, temos a Vitória, Getúlio Vargas criou a carteira do trabalho, que trabalho significa todo trabalho que remunerado, mas não que deve ser remunerado, porque todo trabalho remunerado é o trabalho, né? E não existe aí uma diferença, porque, gente, olha, eu trabalho muito mesmo, mas eu tenho emprego, eu pago trabalhar. Minha carteira de trabalho nem dá para ser assinada por todos os trabalhos que eu faço. E muita gente como eu também, né? Por isso que, gente, eu vou pegar esse tema, desemprego, porque é um dos mais blá, 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 assim como a fome no mundo, assim como outro, né? Então, isso, né? Aí eles gritam colocar em todo o país. Colocar internet em todo o país? Mas arrastando o povo para pagarmos. Como eu disse, eu pago para trabalhar, muita gente também. Agora eu literalmente pago para trabalhar. Eu pago mesmo. Então, em todo o país, mas arrastando o povo para pagarmos, para trabalharmos. Temos de comprar aparelhos, temos comprarmos pacotes absurdos, planos absurdos que eles criam no geral, incluindo, né, tudo referente ou direto ou indiretamente, os planos absurdos que eles criam para nós passarmos perrenhas, sermos tratados como lixo, atendidos por gravações absurdas, chulas, que até riem da nossa desgraça. As gravações têm o poder de rir da nossa desgraça quando nós implorando atendimento que respeitem nossos direitos, né? Então, ano novo? Que seja ano novo mesmo, gente. Fim do império da ignorância para o povo. Fim, gente. E para todos aqueles que querem realmente governar uma nação saudável, culta, feliz, rica. E fim da tirania, se aproveitando da ignorância que essa mesma impõe ao povo. Observação. Lembra que eu falei nos primeiros vídeos sobre administrações públicas? É para todos. E particular
É interesse particular? Pois é, gente. Então, isso foi o que aconteceu, né? Eu falei. Então, agora, nós vamos entrar nos detalhes, né? São muitos assuntos e eu disse que todos estão interligados. Um está interligado com o outro. Não dá para separar um assunto do outro, né? Eu comecei as falas sobre a origem dos problemas, como a fome no mundo, a verdade sobre sustentabilidade, educação, saúde, violências. Agora, gente, eu entrei sobre o desemprego, porque, como eu disse, tudo está direta e ou indiretamente envolvido, tudo. Ainda volto a continuar os vídeos sobre causas da fome no mundo, mais diretamente explicando o porquê que está tudo envolvido. Esse agora, todos têm, porque todos têm um envolvimento, tudo está interligado. Mas é que eu senti que há uma necessidade de eu logo ir colocando sobre os assuntos mais falados por várias classes, por vários setores, por vários espaços, condições e tipos de pessoas. O desemprego, que eu venho para dizer que não existe desemprego. Então, gente, esse material todo foi criado passado, e esse até o domingo, sabe? Comecei ontem, o 15º dia do ano novo, do ano novo, né? Que todos também tenham tido um bom domingo, um feliz domingo, um feliz 15º dia, 15º dia do ano novo, né? Então, meu trabalho, muitos ganham rios de dinheiro para destruir, eles destroem. Eu sofrendo injustiças, trabalhando em condições precárias para sobreviver e estar aqui, onde eu possa levar conhecimentos mais importantes do que qualquer que estão impondo até nas escolas. Gente, eu encaro, eu assumo, sabe? Eu assumo a responsabilidade do que eu estou dizendo. Não me entendam mal, sejam humanos, eu pago para trabalhar. Eu pago mais do que outros, sabe por quê? Porque eu estou com conhecimento que os outros não têm. E eu estou trabalhando esses conhecimentos, enquanto tem gente que nem sabe, mas está recebendo para destruir, para impor, né? Então, sejam humanos, eu pago para trabalhar. Eu estou sujeita a muitas situações para trabalhar. E não é só como o povo que também é sacrificado, não. Eu trabalho, repito, para as outras pessoas poderem trabalhar, serem livres. Eu sei o que elas não sabem, que muitos de vocês não sabem, eu diria até, muitos, não vou dizer todos, porque seria arrogância, né? Seria arrogância, né? Então, gente, ano novo, desemprego. Bom, é para provar, mostrar a vocês, ao povo, a quem quer possa interessar, que não existe desemprego. Não existe desemprego. O que existe, como eu venho buscando explicar, são verdades, conhecimentos desviados, né? Escondidos, negados, não ditos, deturpados. Culturas sendo destruídas, as boas culturas sendo destruídas por falta de estudos que devem ser feitos para se saber discernir o que deve ser mantido numa cultura e o que deve ser eliminado. Mas também se conhecer cada história das mesmas para se saber o que além do que deve ser mantido, como se deve tratar do que precisa para a continuação, a evolução.
O bem, o que deu certo, o que deve evoluir sempre para mais bens. O que faz mal se deve eliminar pela raiz. Mas não é o que está acontecendo. E é por isso que nós viemos sofrendo todos esses desastres, desequilíbrios, violências, todas essas injustiças, fome no mundo, nosso planeta sendo destruído, famílias sendo destruídas, crianças não tendo infância, enfim, todo tipo de violência. Observação, gente. Diante disso que eu acabei de colocar, eu tenho que explicar uma coisa. Tudo tem base. Deve-se estudar a estrutura de toda a base. Entendeu? Toda a base deve ser primeiro estudada para ser criada. O que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, entendeu? O que deve se dar continuação. Tudo tem a ver. Mas a humanidade vem desde o início da história sendo desviada da base de tudo, porque no meio de tantas bases que devem ser criadas, para tudo tem que ser criada uma base, existe uma base geral de tudo, que é a história da humanidade, é o porquê que existe o planeta Terra, e pelo menos até onde a gente possa entender, até onde a gente tem merecimento para entender, que a base geral de tudo, portanto, dos conhecimentos necessários para se construir bases, inclusive, e por conta, criando bases, né, vem sendo destruída. Tudo, a base de tudo, vem sendo destruída. Vem sendo desviada as verdades que a humanidade precisa conhecer, sabe? Que vem desde o início da história sendo desviada. A base de tudo é aqui de conhecimentos necessários para se construir qualquer outra base, né? E por conta disso, criando bases aleijadas. Bases aleijadas e levantando edifícios caindo todo o tempo. Caindo todo o tempo. E pior, criando violências, mortes, doenças. Gerando mortes, doenças. Entenderam? Entenderam? Sim? Eu consegui me fazer entender o que vocês precisam saber, entender? Bases aleijadas, ignorância, vaidade, arrogantes, insistindo em tratar do que não sabem, passando por cima, desesperado, ouvindo disse que disseram, ao invés de procurar trabalhar sua clareaudiência, sua clarividência, as capacidades que nós fomos criados para a imagem e semelhança de um Criador perfeito. E assim, não dando importância para isso, vem destruindo também desde a infância, desde quando está no ventre de uma mulher, a base verdadeira de todas as bases, para criar todas as outras bases, vem sendo destruída pelas origens, né? Então, quer dizer, um feto já começa a ser destruído antes mesmo dele ser planejado para ele vir para cá, para a Terra. Em relações entre humanos, né, que não se amam, ignorantes, que não desenvolvem suas capacidades, o amor, e estão gerando e jogando para o mundo. Viu? Isso é falta de sustentabilidade, que a gente está tratando agora de desemprego, hein? Sobre desemprego, né? Vou continuar explicando. Vamos às explicações pelos fatos. O Pará é um povo de muita mão de obra, cuja nossa tecnologia do ser humano natural. Somos seres humanos, essa é a base do Pará. Natural, ser humano, gente, pessoa, dons, talentos natos, que todos temos, né? Mas nem todos desenvolvem. Cultura natural, nascida do ser humano, dia a dia. Tá? Lembrem que nos primeiros vídeos, Ano Novo,
falei sobre necessidades do ser humano na Terra, no planeta. Básicas, as primárias, que são as básicas, secundárias e terciárias. Eu já falei a respeito da introdução, do básico, do que significa essas necessidades, né? Então, os exemplos. O que eu quero dizer? Os seres humanos, quando eles estão numa sociedade, quando eles estão criando uma sociedade, precisa saber da base geral e de tudo que essa base explica para que se construa bases. Então, aqui a gente vai falar que não existe desemprego. O que existe, o que está existindo há muito tempo é a destruição das naturezas seres humanos, das naturezas que somos nós seres humanos. Vou explicar por quê. Porque nós nascemos numa cultura. Nós nascemos e criamos uma cultura. Não vamos chegar lá no início da história, onde ainda se brigava por terra, com armas de fogo, com armas, enfim, na espada. Não vamos chegar lá. Então, foram conquistadas as terras, os espaços, com muita morte, muito sangue, sabe? Então, chegamos aqui, continuando nascimentos, reprodução humana, né? Então, o que eu quero dizer? A humanidade, a reprodução humana, ela nasce num lugar, chamamos de espaço, vamos chamar espaço regional, espaço em que a pessoa nasce. Esse espaço, ele faz parte do planeta Terra, um pedaço de terra, que a gente já começou a falar também sobre a sustentabilidade. Mãe Terra, já começamos a falar lá atrás. Então, quando a pessoa nasce, a sustentabilidade para ela se tornar um ser humano saudável é o respeito à sua natureza humana. Temos que respeitar a nossa natureza humana. Tudo que nós temos, as nossas capacidades e tudo que precisa ser desenvolvido, mantido, cuidado, protegido das nossas capacidades física, emocional, mental, intelectual, espiritual, né? Então, o que a gente precisa? As necessidades básicas, alimento, né? Comer, beber, dormir, que é o descanso, e moradia, teto para morar, para não ficarmos expostos à chuva, ao sol. Então, vem se formando primeiro como habitat, depois os lares, que dentro dessas necessidades que são chamadas básicas, que é para a vida, né? Tem que se alimentar, senão tem que se proteger, senão as necessidades básicas. Aí depois a gente vai desenvolvendo e viemos desenvolvendo as outras necessidades secundárias até chegar nas terciárias. As necessidades básicas estão sendo destruídas por conta de o ser humano não estar se desenvolvendo naturalmente humano, dentro das necessidades dele, humana, nossa, humana, protegidas como deve ser. Então, essa destruição, ela vem gerando já a insustentabilidade, a falta de educação nesse caso, porque para que o ser humano possa entender tudo isso é preciso uma excelente educação, uma educação simples, verdadeira, nisso que a gente está fazendo aqui, né? Aqui eu tenho um marca-texto aqui que eu acabei de ver agora que diz assim, um jeito diferente de falar de autismo. Gente, olha, o que eu venho fazendo é criando um jeito para que a humanidade saiba a importância da igualdade de falar sobre vida, saúde, tudo que é saudável. A história verdadeira que nós devemos estar vivendo. O que a sociedade está falando falando diferente das consequências das violências. Toda consequência, e eles vêm falando, cada um fala de uma maneira diferente das violências, porque a fome é a violência, sabe? Tudo aquilo
que maltrata o ser humano, tudo aquilo que viola as leis naturais do ser humano é violência. Da natureza e de qualquer natureza, animal, vegetal, humana, é violência. Então, a humanidade vem criando muitas formas diferentes de falar da mesma coisa, da desgraça, das violências acontecendo, ou seja, das consequências daquilo que não vem sendo falado. E que é o que eu estou fazendo agora. Falando do que precisa para que não haja as violências, né? Então, é como esse cara diz aqui, é um jeito diferente de falar de autismo. Então, eles encontram a humanidade, vários setores estão encontrando várias maneiras diferentes de falar sobre aquilo que vem se repetindo, o pior da história da humanidade desde o início. Eu estou procurando uma maneira de falar igual, mas igual a quem? Então eu acabo caindo também nessa de falar diferente. Estou encontrando uma maneira diferente. Isso que eu faço é diferente de tudo que o pessoal já fez aí. Por quê? Porque esses ensinamentos, as pessoas, elas vêm aprendendo aonde? Dentro das escolas, com professores bons ou não, né? E falando, eles estão falando de formas e somas lá, sobre tudo isso. Sobre tudo isso não, o que deveriam estar falando. Eles estão falando dos acontecimentos, do que aconteceu, do que está acontecendo. Mas eu não, eu estou falando do que precisa acontecer, do que deve ser. É prevenção contra violências, é prevenção contra continuar repetindo o pior da história da humanidade. Consegui me fazer entender? Pois é. Eu estou falando o que deve ser igual para todos. É uma coisa que não dá para fugir da igualdade. Não dá para fugir dessa igualdade. Todos precisam saber. E o que é necessário na construção dessas bases, que é igual para todos, para depois você construir outras coisas diferentes suas. Mas eu só estou tentando fazer diferente para eu não cair no mesmo que vem se repetindo durante todos esses séculos na história da humanidade. Repetindo tudo aquilo que é o pior da história da humanidade. Então, tipo assim, a minha maneira diferente é essa. É vir aqui e lutar, porque, gente, até os heróis, tem aquela música, né? Os heróis morreram de overdose. Os heróis de antigamente, o que acontecia? Mártires morriam nas lutas, batalhas, brigando desesperadamente, se matando, muito sangue. Eu, por fazer esse trabalho do jeito que eu faço, que ninguém ousa, não conheço ninguém que ousou, se atreveu, porque na minha opinião não é ousar, não é atrevimento, sabe? Para mim é amor, é uma necessidade que o organismo que ama precisa, porque ele sabe que nós temos as capacidades para fazer, então o organismo que ama, ele não joga no lixo o amor, né? Então, até de santinha, sabe? Eu já fui taxada, não sei o quê. Aí eu digo, tá bom, santa, tudo bem, sou santa, sim. Ah, tu és santa. Eu sou santa. Eu sou santa, mas não gosto de ser. Mas também tem uma coisa, santa, os santos dos últimos dias, sabe? Que nem aquela igreja que tem Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu não gosto da palavra Cristo. Para mim é Jesus de Nazaré. Mas sim, então se eu for santa, eu sou santa dos últimos dias. Herói, heroína, também dos últimos dias, santa dos últimos dias. Por quê? Porque todos os heróis morrem, são batidos, sacrificados, invejados, maltratados, caluniados, sofrendo injustiça, passando necessidade. Eu não quero morrer.
Eu não quero morrer, ficar famosa depois que eu morrer, que todos ficarem conhecendo o meu projeto e o que eu vim fazer nesse planeta, né? O quem eu sou uma pessoa diferenciada no século 21. Nós entramos no ano de 2023, eu já venho há mais de 30 anos tentando ser igual a todo mundo. Mas a realidade, a minha condição me mostrou que eu não sou. Eu me desenvolvi não igual a todo mundo. E eu tinha que assumir essa diferença. Sou igual, como eu tento passar para todos, nas bases naturais, como fomos criados. Mas eu me desenvolvi. E muitos, a maioria, não se desenvolveu. Entendeu? Que eu digo, inclusive, temos todas as capacidades, só que uns desenvolvem, outros não. Então, gente, continuando. Né? Eu estava falando a respeito de que não existe desemprego, né? Gente, eu vou dizer, não existe desemprego por causa que tudo que existe, que nós nascemos aonde quer que nós venhamos a nascer, nós nascemos numa cultura. Então, sociedades já foram formadas, culturas já foram, infelizmente, mal formadas, né? E o que eu quero explicar a respeito de desemprego, eu quero começar logo pelos fatos. Então, eu vou dar o exemplo, eu já vou começar pelo exemplo, para que vocês possam entender onde eu quero realmente chegar e que vocês realmente entendam. Então, por exemplo, no Pará, tá? No Pará, né? No Pará, eu falei das necessidades básicas, primárias, secundárias e terciárias, né? Então, no Pará, por exemplo, o que acontece? A nossa sociedade, e eu estou falando bem depois do descobrimento do Brasil, estou falando do Pará. E vou falar aqui também Belém, né? Porque eu não conheço todos o Pará, mas eu acredito que todos vivemos, de certa forma, interligados nessas mesmas culturas, nessas culturas que nós cultivamos. Então, vamos falar a cultura da profissão. A cultura da profissão, a cultura da profissão, a cultura da necessidade do trabalho, do emprego. Aqui, nós somos um povo de muita mão de obra. Então, o que acontece? A nossa cultura aqui, nossa cultura familiar, pais e mães de famílias, a gente gera os nossos filhos porque construímos uma família, e a cultura básica. Outras culturas já depois da cultura básica é outro assunto, é a continuação do desvio. Quando começou o desvio, eu vou explicar, e já é a continuação depois, a continuação já é sobre os desvios. Eu estou falando das origens. Então, tipo assim, por que mão de obra? Por que povo de mão de obra? Explicando. Por exemplo, aqui no Pará, nós somos considerados a cidade da chuvinha, correto? Então, a cidade da chuvinha requer o quê? E da chuvona também, né? Porque na época do inverno é chuva. Nós precisamos de guarda-chuva, nós precisamos de sombrinhas, nós precisamos de capa, né? Precisamos nos proteger, as crianças, as pessoas, para ir à escola, para a universidade, para ir ao trabalho. Então, essa é a nossa terra. Estou falando das origens. O que acontece? Nós sempre tivemos isso em abundância aqui, né? As sombrinhas, as fabricações eram brasileiras. Até mesmo aqui, Pará, né? Mas para as sombrinhas, nós tínhamos os consertadores. Os consertadores, tudo que é criado, tudo que é produto, está sujeito a dar defeito, a escangalhar de uma forma ou de outra. Então, nós tínhamos os consertadores de sombrinha. Gente, vender sombrinha gerava todo toda a história, né, das necessidades
né? Das necessidades, que já é uma necessidade secundária, que ela não é de sobrevivência de vida do corpo, né? Assim, mas é uma necessidade secundária. Por quê? Porque se você vive numa cidade onde a chuvinha e tal, não sei o quê, você não vai chegar no trabalho, nem todo mundo tem carro, e também isso também faz parte. Depois a gente vai falar sobre a falta de por que não sustentabilidade com o aumento da produção e reprodução de lata, tá? Porque o projeto Poissy é uma fábrica de fazer gente. E a gente fala das fábricas de destruições. Não que, por exemplo, um carro tenha que ser visto como uma máquina, como diz o meu netinho, o chefão que mata. Não. Porque um carro, ele tem necessidades, nossas necessidades, que elas chegam até a entrar nas necessidades básicas, como a área da comunicação, que também é considerado uma necessidade básica. Tudo aquilo que é para saúde do ser humano, saúde mental, saúde emocional, saúde, que eu já falei, é necessidade básica. Então, o consertador de sombrinhas, né? Quando chuva, somos a cidade da chuvinha, então consertador de sombrinhas. Uma outra mão de obra que eu vou falar, que parece simples também, são as costureiras. Ora, as costureiras aqui, Belém do Pará, costureiras que ficaram famosas com seu nome por causa da sua arte, porque, gente, ninguém pode negar que é uma arte linda, aquelas que trabalham criando as bordadeiras, que também são famosas em outro estado, né? No Ceará, eu tinha até um namorado que ele cantava pra mim assim: olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, te ensino a fazer renda, tu me ensina a namorar. Então, eu não aprendi a fazer renda, mas eu descobri que eu sabia namorar. Porque namorar é namorar, casar é casar, né? Então, as costureiras, mão de obra aqui muito importante, né? Mão de obra, um talento, tudo. Eu vou primeiro ler, depois eu vou explicar. Então, as costureiras, mão de obra, trabalho e comércio ricos, né? Mão de obra, trabalho e comércio ricos, tudo ricos. Lojas de fazenda do tipo para tudo. Lojas de armarinhos, né? Linha, tudo referente à costura, né? As costureiras. Lojas de armarinhos, lojas de peças de máquinas de costuras e sociedade criativa, sabe? Sociedade criativa, talento em produtos, talento em mão de obra, talento em criatividade. Escolhíamos o que vestir, né? E pense em quantos empregos essas culturas mantinham. Elas geravam e mantinham, né? Porque as costureiras eram um emprego, mas as costureiras que trabalhavam para lojas, elas tinham ajudantes. E quem trabalhava na venda de fazendas, de produtos de armarinho, de peças, também gerava emprego nessas lojas, os vendedores, os donos, né? Era toda uma sociedade, né? Que a gente pode dizer que é o quê? Gerava emprego. Nós não somos do Oriente, onde japoneses mantêm cultura de abundância de eletrônica ao ponto de criar produtos e criarem e jogarem no lixo novinhos e repetirem. É uma cultura estéril. Mas eu quero, antes de tudo, deixar bem claro aqui, gente, que eu falei japoneses, mas eu tô falando não dos japoneses lá do Japão, da China, né? Que são considerados inteligentíssimos, os maiores produtores de peças eletrônicas, de eletrônico, de marcas, que eu considero eletrônicos em geral, sim. O que eu quero dizer, gente, é que nós somos um povo de mão de obra. Mas a mão de obra que a gente trata
Nós não somos como os japoneses lá, porque olha, até os japoneses daqui do Brasil, pelo menos os daqui de Belém, eu não tô falando dos Niseis, tá? Vocês sabem que é Nisei, né? Nisei é aquele que é filho do filho do filho que nasceu no Brasil. Não, tô falando dos japoneses verdadeiros. Aqui de Belém,